Bom dia! Estamos dando início a mais um UFC. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, terça-feira, começando o UFC. A gente vai falar um pouquinho das carteiras recomendadas mensais, que a gente fez as trocas, enfim, comentar um pouco dos cases. Mas antes de qualquer coisa, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, para a gente começar aqui o debate. Money Invest tá falando que estamos sem som. Sem Não, som. vamos lá. Som ok, todo mundo som ok. Vander também, o pessoal dos assessores é que estão reclamando do som. Na sala do Pregão ao Vivo tá tudo ok, lá. Pedro da Quanto, Vander PHDI, Money Invest. Sem som, sem som. Era. Mas Minelli aqui, bom dia, PS. Web2Rex, PH, Gay na Veia, SMP, Henrique Fontes, Celso no Jornal da Globo ontem, muito legal, tarde pra caramba. Pessoal daqui da Celso Bonner estão falando aqui. Celso Vac. Cooper no Baldinho, Murilo Barquete, Celso Bonner, Cega, J. Murara, Peroba, Perfeito, Master 7, tudo ok, Percival, Márcio. Voltou lá na. Voltou Bonde, Germano TC, muito nome, obrigado pela audiência, pessoal. Foi por causa da tela quente, isso aí, terminou tarde pra caramba, eu só peguei o link hoje que eu tô resfriadaço. Hoje eu vou pro Rio, tem um evento lá hoje à noite, né, com clientes e volto amanhã num voo de 7 da manhã. Espero que consiga chegar aqui numa boa. Vamos falar das carteiras já mensais? Sim, Cada Kim, já posta aqui. Vou dar uma olhada aqui. Falar primeiro das rentabilidades. Boa. Que eu peguei aqui, então. No mês de junho, até o fechamento de ontem, tá? Obviamente a gente tem o dia de hoje inteiro. Mas até o fechamento de ontem, a nossa carteira XP mensal, no mês, estava subindo 1,5%, enquanto o Ibov subia 0,5%. Então a gente tirando no mês 1 ponto percentual, e no ano a carteira XP sobe 3,5%, e o Ibov sobe 6%, a gente 2,6 pontos percentuais atrás. No ano, carteira no ano sobe 3,5%. 3,5%, fechamento de ontem, tá, gente? Fechamento de ontem, exatamente. E Ibovespa? 6%. 6%. Vou falar da rentabilidade das duas carteiras, depois a gente fala das trocas. A carteira de dividendos no mês está indo muito bem. Mês de junho aí subindo 2,8%. E de novo o Ibov subindo 0,5%. Então, na carteira de dividendos, a gente tirou 2,3 pontos percentuais nesse mês que passou. E em 2015 a performance muito boa também. A gente na carteira de dividendos subindo 8%, enquanto o Ibov sobe 6%, a gente ganhando 2 pontos percentuais do Ibov no ano na carteira de dividendos. Se fosse um fundo, estaria em top 10. Fácil a carteira de dividendos. Porque se for ver nos fundos, ali nos FIAs, né, que obviamente tem que ter alocação mínima em ações, pouca gente está batendo índice por conta de Petro, né? Petro esticou bastante ali, enfim, durante o ano. Pouca gente alocada, sim. Em termos de fundamento não faz tanto sentido, etc. Então, a maioria do pessoal perdendo para o índice. E, de fato, a carteira de dividendos muito bem nesse sentido e até no relativo. Bom, então essas foram as principais performances das carteiras. Agora, indo para as trocas, né? Na carteira XP, a gente fez uma retirada de lojas americanas, que tinha 10%, e uma redução de 2% na posição de Cielo, que tinha 17%, vai para 15%. Com isso a gente abre espaço com 12% e aloca em BB Seguridade, que tinha uma posição pequena de 8%, e agora vai para 20%. Então a gente aumentando nossa posição no setor financeiro. A carteira final, com isso, a carteira XP fica 25% em Itaú, 20% em BB Seguridade, 15% em Cielo, 12% em Suzano, 10% em Qualicorp, 10% em Croton e 8% em Fibria. Nossa menor posição, a gente então bastante alocados em bancos, financeiro,
A gente tem uma posição relevante na parte de exportação, com papel e celulose. E para diversificar, a gente tem Qualicorp e Kroton com posições menores. Essa é a composição da nossa carteira para o mês que vem. O mês que vem começa amanhã. Indo aqui para a carteira dividendos, a gente, em termos de trocas, a gente fez só uma troca ali não muito grande. A gente reduziu 5% em BVMF, que tinha 15% e vai para 10%. E aumentou 5% em BB Seguridade, que tinha 15% e vai para 20%. Com isso, a nossa carteira fica 20% em Itaú, 20% em BB Seguridade, 15% em CETIP, 15% em Cielo e BVMF, Ambev e Taesa com 10% cada. Então, essa fica a nossa carteira de dividendos para o mês que vem. Então, uma alteração um pouco menor na carteira de dividendos. Então, acho que é isso em termos de trocas. Isso. Estou só digitando nova carteira. Composição, né? Dividendos. Foi 20% em Tube, 15% em CETIP, 15% em Cielo, 20% em BB Seguridade, o foco foi nas seguradoras, e aí em BB Seguridade, a gente vai falar depois em seguida, 10% em BVMF, 10% em Ambev e 10% em Taesa. Então aí as novas carteiras né, e as mudanças, tá? O Vasco está perguntando aqui, já vamos para as perguntas, depois a gente até fala sobre os papéis, vai falar para as perguntas rapidamente. Se a gente poderia comentar sobre CEMIG, esse problema do STJ, Jason Bourne, aqui o nickname dele, a gente segue fora, vai abrir o precedente, né? Ela perdeu o Jaguara pela STJ, pode recorrer ao STF, mas a renovação automática da usina foi ruim para ela, a gente segue fora do ativo. Tiver que ter elétricas, né? A parte de transmissão, Taesa, transmissão paulista e até a Alupar, e também uma equatorial distribuidora de energia, se tiver muito que ter, tá, gente? Ativo interessante, mas caro. Celso e Kim, qual ação que irá despontar no segundo semestre? Eu apostaria no setor bancário e também papel celulose. Acho que mais setor bancário, principalmente depois dessa queda, né? Acho que tem bastante espaço para voltar. Concordo com esta aposta. Vamos lá. A Mimi falando, Celso, seu tempo é muito curto nas entrevistas, vamos protestar por mais tempo para você e menos tempo para Dilma. Obrigado, Mimi. Eu falei uns 20 minutos, a gente fica aqui numa sala falando, falei de Petro, Grécia, um monte de coisa. Aí aparece em 10 segundos, impressionante. Master Reset, Celso, quando a Globo te contratar não sai daqui não, que isso, gente. A Mimi perguntando, Celso, o que acontece com o euro se a Grécia sai? Ele desvaloriza? Sim, o euro cai. Né? Já está até apresentando queda em relação a isso. E a gente, agora fica difícil, né? Qual é a situação? Foi até que eu falei ontem no jornal, né? Qual é a situação da Grécia atual? Ou até do bloco, né, na zona do euro. Se a Grécia dá o calote e não sai da zona do euro, a gente vai pensar, eu posso fazer o mesmo. E tem eleições no final do ano. Ela pode pensar, poxa, para que eu vou pagar do calote e continuar na zona do euro? Então precisa tomar uma medida. PIB da zona da Grécia é 3% na zona do euro, não é nada. O problema é o precedente que pode abrir. Eu acho que se eles derem calote, retiram ela da zona do euro. Minha opinião, tá, gente? Retiram ela da zona do euro para que não abra esse precedente de uma Itália, de uma Espanha falar, com um governo populista na Espanha, vence as eleições e fala, eu tomei minhas medidas de austeridade e não vou pagar conta nenhuma, né? Nós não vamos pagar nada. Famosa música. Então, esse gera esse problema. O euro desvaloriza, sim. Vamos lá. Vamos voltar então, porque nas carteiras as trocas. BB Seguridade, foco em seguro. Seguro, quando você tem alta de juros, tem que estar comprado em alguma coisa. Você pode estar comprado em Sula, Porto Seguro ou BB Seguridade. A gente foi no mais líquido. A gente até olhou Sula, só que negocia 13 milhões de reais. Poderia ter um certo problema para montar uma posição e sair. Mas pode montar em Sula e em Porto Seguro. Porto Seguro bateu o all-time high na semana passada. A gente até falou na batalha do século, eu e o Góes aqui.
Porto Seguro, por que bateu o all-time high? Saíram os dados de roubo de veículos. Em maio caiu 20% ano contra ano. E a Porto Seguro é focada em veículos. São Paulo tem uma lei de desmanche, né? Que a lei de desmanche afeta, né? Porto Seguro, 40% do prêmio dela de seguros de veículos vem de São Paulo. Então é o seguinte, Porto Seguro tem esse trigger que é redução do número de roubos. É o primeiro ponto. Segundo, Sul América é uma seguradora que poderia se transformar numa operadora de saúde. Virando uma operadora de saúde, ela já pagaria menos IR. Então está se estudando isso, é o ativo dentre as seguradoras mais barato. BB Seguridade, forte crescimento na permanência de seguros utilizando a rede bancária Banco do Brasil. Então dá para ter qualquer um dos três, gente. Escolha um sorteio, um palitinho, faça um mix, pode ter qualquer um dos três. A gente só não entrou com Sul América, Porto Seguro tinha subido muito, com Sul América na nossa carteira, só por conta da liquidez. Vale uma mescla aí, BB Seguridade e Sul América, né? Por conta de Dá para fazer. Dá para fazer e carregar tranquilamente. Então, foi esse o motivo. Quando a gente vai para... Aí a gente tirou lojas americanas. Lojas americanas é só pelo varejo, não é que a gente não gosta do ativo e tudo mais. A gente gosta, só que o gringo olha e fala, é varejo, bate. Ticket médio baixo, acaba batendo, a gente preferiu não correr esse risco. E aí focamos em BB Seguridade, só reduzimos 2% em Cielo, isso não é nada. Na dividendos reduzimos BVMF, porque a gente acha que a bolsa está cara, em 5%, e aumentamos BB Seguridade em 5%. Então tinha 15% as duas, uma foi para 10, BVMF, BB Seguridade, foi para 20, é mais risco-retorno mesmo. Hoje BVMF negocia um múltiplo ano que vem de 16 vezes e meia, enquanto BB Seguridade negocia na casa ali de abaixo de 15 vezes. Então ela está com desconto também por isso, tá, gente? Isso aí. É só... Essa foi a situação. Trader T perguntando aqui, Cosan é prejudicada caso de reajuste sejam de fato anual? Provavelmente, porque você vai esperar, vai ter mesmo reajuste, metodologia de preços de combustíveis. Quer dizer, cara, não consigo dar o benefício da dúvida para Petrobras. Se põe um reajuste anual, aí tá bom, gente, aí chega lá, ano que vem, inflação bombando, o governo fala, olha, a Petrobras fala, o governo, tem que dar aqui um reajuste de 30% para gasolina. O IPCA vai subir mais de 1%. Mas, pô, foi o que a gente acordou, né? Dá de 10 aí, por cento. Pô, como é que vai dar de 30, gente? Pô, mas é um anual. Não. Então, assim, o mercado vai esperar um ano para saber assim, pô, é o momento. Então, isso é que aí é bastante complicado, a gente permanece cético. E aí é ruim para a Cosan, né? Porque se dispara a gasolina, ela não tem o repasse no etanol. E o maior EBITDA da Cosan, né, da composição do EBITDA dela, ainda vem da parte de usinas, açúcar e álcool, tá? O Thiago Dacti perguntou aqui, dentre essas ações, me fala em 3 ações para esquecer, aquelas para os netos. Itaú, né? Concorda comigo? Ambev. E uma outra, o que você chutaria aqui? Uma Cielo. Cielo, né? Também iria numa Cielo. Aquele famoso business, né? Que, como o Warren Buffett fala, qualquer idiota pode tocar. Então, não é o caso até, não é falando de banco, que não é assim, mas Itaú, Cielo. O Luiz até colocou aqui, Suzano, bancos elétricas. Eu não evitaria qualquer coisa que o governo não consiga meter a mão, e aí no caso elétricas. Suzano está num bom momento, mas para neto é outra situação, né? Daria para ter uma posição um pouco menor ali, mas a gente prefere essas outras, de fato. O WebTX perguntando se em relação ao leste europeu não contaminaria também. Acho que não, acho que é menor ali, o impacto também seria menor. O default de Porto Rico afeta o Brasil? Acho que também não. O default muito pequeno, tá nesse sentido. Uma posição menor em quê? Não, teria elas, Itaú, Ambev e Cielo. Tiago, vamos lá. Esteve aqui. Sim, é que grafista. O problema na Espanha é o partido de esquerda, o Podemos, né? Ganhar ainda mais força. Por isso que eu falo, se a Grécia continua na zona do euro e dá default, esse partido vai vir com medida. Viu, também vamos fazer isso. Aí ganha as eleições e depois vai poder fazer. Entendeu? Isso é que é complicado. Será que a saída da Grécia pode afetar na zona do euro, pode afetar o fundo capital protegido que investe por lá? Pode, mas aí você está olhando 1 ano e meio, né? Então,
Menos um pouco de 1 ano e meio, que já foi. A Mimi falando, tenho Vale GGBR, meus netos vão ser pobres. Não, Vale tem perspectiva aí pros netos, é que o curto prazo está bem difícil mesmo. Mas... O Homem Fish está perguntando aqui, Vale 5 para longo prazo, que em boa entrada agora ou melhor esperar ainda? Se você estiver olhando de fato em longo prazo ali, 3 anos, 4 anos, que é depois que acabar o ciclo de investimentos e talvez a gente esteja em outro ponto da commodity, a dinâmica de oferta e demanda normalizada, etc. Dá para começar a montar a posição já. De novo, olhando longo prazo. Se você está olhando para esse ano, enfim, ano que vem ali, talvez seja um pouco perigoso, porque, de novo, a dinâmica está muito ruim, vai ter pressão no preço do minério, ela tem um capex muito grande, investimento vai prejudicar ou vai pressionar a caixa, já estão falando em corte de dividendos para o segundo semestre, enfim, em termos de valuation não está aquela barganha frente ao cenário de curto prazo, então curto prazo ficar fora, mas se você quiser um longo prazo ali, vale começar a montar a posição e o que faria melhor ainda seria montar uma posição e fazer proteções de curto prazo. Esse seria o ideal. Isso aí. E esses rumores do Fed aumentar os juros só no final do ano, a Suzano não seria prejudicada via dólar? Sim, mas pode até ser. O dólar é para cima, mas pode até ser, Rio Hunter. Mas demora. Ela tem também um case de desalavancagem, não é só dólar, né? Então, esse é o problema. O Nagai falando aqui, Celso aqui na Batalha do Século, vendemos Banco do Brasil e quase estopamos. Mantém a posição, sai fora. Mantém a posição. BR Malls a 14,40 está barato? Eu ainda esperaria para entrar em shopping. Celso, o Brasil vai perder o grau de investimento? Acho que sim, a partir de setembro. A Selic atinge o pico de quanto? O Focus projeta 14,5. Acho que 14,5 tem espaço. Era. Abrir a caso perdido? Opção. Alguma novidade na Natura? Não. Para quem tem carteira manter, acho que pode ir para outro ativo também, Ovete. De Natura eu vejo outros ativos com melhor relação risco-retorno, não dependendo de crescimento aqui no Brasil, tudo isso. Sei que não existe preço de ação baixo demais. Entretanto, a Hering, deve ser a HGTX, tem se segurado bravamente nos dois. O mercado pode estar interpretando isso como um certo limite, o time perguntando. Acho que sim, por valuation acaba sendo barato, teria que olhar muito longo prazo. Pode continuar barato, né? Ou não subir também, né? Acaba sendo corroendo aí sua renda. De acordo com os dados de hoje, as contas públicas vêm se deteriorando rapidamente. Sim. Será que a dúvida passará a ser quando o Brasil perde o grau de investimento e não se vai perdê-lo? Isso aí. Para os investidores no Rio com quem eu estive, com o próprio Zé Márcio Camargo que participou, né? Economista, professor da PUC, ex-sócio da Tendências, ele falou que é setembro, é só saber o time disso. O problema é que o governo reduziu investimentos, ele não reduziu gastos do governo. Reduzir investimentos você não cresce. E não está arrecadando mais quando você aumenta impostos. Essa é outra discussão. LCP falando se Elet 3 vale a pena comprar com preço sobre valor patrimonial de 0,14. Não faça isso. Rossi deve estar a mesma coisa. Rossi e Iven tá no mesmo caminho. Aí você não compra Ambev. Você não compra bancos, que está 1,70, 1,60. Ambev é 6. Hipermarcas é 6. Souza Cruz deve ser uns 7. Então não olhem preço sobre valor patrimonial, gente. Só dá para olhar isso sobre book, né, sobre patrimônio, bancos. O resto não dá mais para olhar. Real estate, tá certo aquele patrimônio? Então, é complicado. Mas o mercado vai ficar esperando até setembro para se definir se sobe ou cai de uma vez? Não, Emi, acho que antes prejudica. A produção aqui falando no telefone aqui dentro do estúdio. Tive que entregar. A Eletropaulo caindo bem hoje, ela subiu nos últimos 2 dias, né? Hoje, acho que devolvendo. Quais os compromissos da agenda política que seria interessante acompanhar durante essa semana? As votações das medidas provisórias, Senado e Congresso. E, óbvio, a agenda política lá da Dilma. Hoje tem 1 da tarde, ela vai falar aí com o Obama. Celso, vocês acham que o Brasil perde grau de investimento até setembro, então o setor bancário não é aquele que vai mais despontar no segundo semestre, é isso? Acho que o banco está muito mais protegido, é o ativo mais barato. Acho que outros ativos tenderiam a sofrer bem mais do que bancos. Quem capta mais barato, continua. Kim, haverá corte nos dividendos da Vale 5 do segundo semestre? Corte total, percentual, como havia falado no começo do ano? Não vai ter corte, com certeza. O que muita gente está falando é que para esse ano
fechado eles já cortaram em metade os dividendos, e o que estavam especulando é que talvez para o segundo semestre, para a segunda tranche de pagamentos, possa ter algum tipo de corte até para o ano que vem também, mas só especulação frente aí a essa pressão de caixa, nada muito concreto, tá? Só levantar isso aí. Perguntaram se as trocas de carteira já estão na intranet, ainda não, né? Ainda não, porque tava com problema para fazer o upload, o pessoal até tava dando uma olhada nisso aí, mas assim que tiver, a gente vai colocar lá na intra. O pessoal está perguntando por que a reunião matinal não está na intranet. Porque tá com problema também. Tá com problema também do upload, gente. Desculpa aí, tá acontecendo isso. O que essa nota pode influenciar Minério e Vale? A nota de que Premier chinês anuncia planos para reduzir emissões antes de 2030. Acho mais a desaceleração, né? Já tá, muito se fala aí nesses planos aí de redução de emissões, etc. E, obviamente, o que impactaria negativamente, mas, enfim, já tem essas conversas há algum tempo já. Bom, de qualquer forma, marginalmente negativo, né, para Vale. O Rio Hunter perguntando se o setor de siderurgia não para de cair. Ano que vem já parece estar perdido para o setor. Alguma luz no fim do túnel? Difícil, tá? Acho que ainda não chegamos no fundo do poço na parte de siderurgia. A gente está vendo confiança do empresariado caindo ainda, sem pontos de flexão, consumidor também. Produção industrial acelerando a queda. Então a gente vê ainda que, por enquanto, a gente ainda tem algum espaço para cair, principalmente, por exemplo, os Minas, que está negociando a um valuation alto, ainda tem algum espaço para cair, ao nosso ver, então, ficar fora aí do setor por enquanto. Eu respondi aqui, me perguntaram quais os múltiplos que tem que olhar: preço sobre lucro, retorno sobre capital investido e ROI. Por que isso? Se, por exemplo, você tem um Banco do Brasil que está preço sobre patrimônio, por isso que eu falei para olhar preço sobre patrimônio, 0,70, 0,80. Só que entrega um ROI no mesmo que a taxa Selic. Para que você vai comprar ele? É o caso de Roster, está 0,20, IVM 0,20, 0,30. Quando você olha o ROI, o retorno sobre patrimônio, é abaixo da Selic. Você vai comprar, não interessa o valor sobre preço sobre patrimônio, interessa sim quanto é que ela te gera de retorno de volta, retorno sobre capital investido, tudo isso. Então, se ela me gera um retorno menor do que a Selic, é igual falar o seguinte: você vai montar uma loja, vou montar um varejo, uma franquia. Se ela te der um retorno de 10, você vai montar? Ah, mas eu estou investindo o preço, esquece isso. Ah, mas a loja vale 300 mil, está vendendo por 100. Se ele está te vendendo por 100 porque o retorno é melhor botar o dinheiro no banco. Então esse é o grande ponto. Você só vai montar um negócio, você vai ter uma ação, se ela te der um retorno maior do que a Selic. Se ela não te dá, é o caso de Eletrobras, é o caso de maioria das empresas de real estate, nenhuma entrega acima da Selic. Para que você vai botar o dinheiro nelas? Esse é o grande ponto, tem que olhar isso. Preço sobre patrimônio, para mim, não representa nada. Não sendo banco, é zero. Por que banco é isso? Porque o patrimônio dele que ele aplica, que ele gera. De banco é isso. Ele utiliza o patrimônio para se alavancar e para emprestar dinheiro. O resto não serve para nada, sendo bem sincero, entendeu? O time está perguntando, dentre os bancos, como você vê o Banrisul? É bom, só que acaba sendo estatal, mas é um banco bom, tá? Pode ser o último dia do capital protegido do Apple. Você pode fazer uma análise do ativo? Sei que você não tem grandes amores de empresa de tecnologia, mas Apple é um caso à parte. Concordo plenamente, eu gosto da Apple, apesar de não ter o celular, o iPhone, mas eu gosto. É uma empresa de inovação e hoje é difícil entrar uma empresa, né? Ela tem uma barreira de entrada. Você tem só ela e Samsung competindo. Entrar uma nova companhia, criar essa tecnologia, criar um ambiente é muito mais complicado. Já tem uma fidelização e até no Brasil você teve queda de venda de tudo que foi tipo de eletrônico, eletrodoméstico, eletrônico. Venda de iPhone cresceu. E ela não depende só dos Estados Unidos para crescer, tem China, tem outros países. Eu acho interessante ter esse capital protegido, pelo menos um montante ali investido e o valor investido mínimo é baixo, R$10 mil. O S&P Pequim parece que as vendas de papel e celulose referentes a maio foram ruins, tanto vendas externas quanto internas. Vocês mantêm visão positiva para a FEB, Suzano? Sim, mantemos. Ontem saiu alguns dados ali, até bateram um pouco, e também dólar estava para baixo ontem, então bateram em fibra e Suzano. Mas, de novo, a gente mantém ali muito mais numa questão estratégica de ficar posicionado em dólar também e, querendo ou não, foi um dado pontual, até porque a dinâmica de celulose ainda continua bem, a parte da demanda puxada por
basicamente por China e Europa. Eles estão até conseguindo repassar preço. Então a gente continua com a nossa visão positiva. Hoje a gente tem 20% da carteira. A gente nunca recomendaria uma exposição total nesse setor, mas é mais uma questão estratégica de diversificação e exposição a dólar. Tá? E a venda do HSBC como está, não tem nada novo que a gente saiba. E por último aqui, Braskem para venda. O que acha? Eu gosto, acho que dá para vender sim a companhia. Infelizmente a gente vai ter que encerrar por agora, né? Eu vou ter que almoçar mais minhas coisas. Eu vou para o Rio, que tem um evento no final do dia, hoje à noite, mas volto amanhã cedo, tentarei participar da reunião matinal. Meu voo é amanhã às 7 da manhã, bem cedo, gente. Desculpa aí o rápido UFC, mas a gente volta amanhã. Dúvidas, sigam mandando. Obrigado pela audiência aí. Estou de volta amanhã na reunião matinal. Amanhã tem um monte, amanhã tem Infomani, tem Batalha do Século. Amanhã a agenda é bastante carregada, tá ok, senhores? Obrigado aí a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.